Maria Creuza, o fone de ouvido tá baratinho aqui na AliExpresso. Então compra logo, homem. Isto é um trabalho para o Super Taxade. Quê? Quem é você, homem? Calma que já já você vai descobrir. Mas que é isso, homem? O fone de ouvido tá dando o dobro do preço agora. Será que o preço era um pra cada ouvido, homem? Não contavam com meu encargo. Eu tenho ética, eu tenho uma história. Melhor, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. A reoneração da gasolina será de 47 centavos e a reoneração do etanol será de 2 centavos. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Me ajuda! A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que recria o DPVAT, seguro obrigatório de veículos terrestres, que foi extinto durante a gestão de Jair Bolsonaro, em 2020. A inflação dos alimentos registrada pelo IBGE em fevereiro levou o presidente Lula a convocar ministros e discutir soluções para tentar conter a alta dos preços. Parece que o pessoal não gostou, companheiro Lula. Então vamos criar um imposto sobre vaia. Ah lá, não falei que eles gostaram? Não tem ninguém reclamando. Mas também não tem ninguém aplaudindo. Então eu decreto que quem não aplaude tá atentando contra a democracia. Mas continuam não aplaudindo. Calma aí que já já ele se anima. Pronto, não falei? O povo me ama. Olá, senhores e senhoritos, Kenny Gaia, esse é mais um vídeo aqui no canal. Imagino que alguns já entendam porque eu ter demorado para postar vídeos, como contei na aba comunidade não muito tão recentemente. Eu tive um empecilho de rebaixamento no trabalho por me recusar a aceitar uma meta tal da empresa das picadinhas milagrosas. Então acabei, né, pessoal, que me mudaram de escala e de turno de trabalho, e como ganho por hora, né, trabalhava de noite, me trocaram de turno e função. Resumindo a história, né, estamos em cenários quase de apartheids, na minha opinião, como igual as pessoas que tinham lepra na década de 30 e 40. É incrível como para alguns um número crescente de pessoas em torno de 25 anos tendo AVCs e atletas jovens infartando sem nenhum histórico de doença. Eles não consideram, né? Porque não são coincidências redundantes suficientes para que alguém não queira ser contaminado com metais tóxicos no seu sangue através da sua barreira endocefálica. Enfim, eu estou com pouco tempo disponível, senhores. Agora, ainda por cima, arrumei 2 empregos. Sim, estou trabalhando em 2 empresas. Assim que passar o período probatório contratual de uma da mais recente que eu fui contratada, aí eu meto o pé na outra, tá ligado? Que foi essa daí que me aloprou o saco aí pra me sacanear, porque eu não quis tomar a picadinha abençoada, né? Enquanto isso, eu acumulo 2 salários, né? Pago mais imposto por isso, mas que beleza! Porque, segundo o governo, eu sou rico, né? E tenho quase que nenhum tempo livre por enquanto. Esclarecida essa questão, senhores e senhoritos, o papo de hoje é como a liberdade de expressão ela é um pilar fundamental do equilíbrio do mercado. Vou citar alguns casos interessantes aqui. Também pretendo falar um pouco da carteira do canal, né? Então fiquem aqui comigo. Então, principalmente no financeiro, né? Eu irei citar alguns exemplos que mostram para nós hoje, porque além do controle das mentes das pessoas, os estados totalitários tentam primeiro destruir a capacidade intelectual das pessoas pensarem por si só, para que elas se mantenham burras, desequilibradas a pontos de serem incapazes ou preguiçosas de resolver suas questões através do embate e comparação. Meu Deus do céu, tem muito vídeo aqui no canal sobre isso, principalmente aquele vídeo que eu falo do QI das pessoas e do vídeo xadrez com pombos, né? Então, os estados eles adoram cercear a liberdade de expressão para que criem um ambiente controlado, porque saibam, e lembrem-se que o Leviatão é um monstro que sempre cresce de tamanho quando não é colocado um pilar de freios contra ele, né? Então hoje temos um debate até caloroso recentemente na internet, em todos os lugares praticamente. Mas o que realmente importa sobre isso é a capacidade que a internet deu à população em geral e reagir em alta velocidade a todas as coisas e também propagar informação.
Eu me lembro que o primeiro contato com a capacidade grande da internet, né, sobre a vida cotidiana, foi quando eu conheci um caso na época relacionado à exposição de como que a velocidade da internet consegue expor e levar informação rapidamente. Foi ali em torno dos anos 2000, cara. Pra quem aí é jovem, vai lembrar que eu estou falando da época que a internet era só mato. O pessoal trocava Orkut e login de MSN, tá? Então nessa época aí, tinha um artista de uma banda, era The Maxwell, eu acho, eu não me lembro, esqueci agora. Mas o nome do artista era Dave Carroll. A história do mesmo, ela foi bem impressionante pra época, tá ligado? Porque como um dos primeiros virais, dos primórdios do Yotoba, tá ligado? Então compôs uma canção após ele ter, tipo, um violãozinho dele. Violãozinho não, um violão muito bom da Taylor, né? Ele ter sido tudo quebrado, ficado fudido. Quando ele tipo assim, a empresa que ele foi viajar de avião, a companhia aérea United Airlines, os caras eles tinham o hábito de esculhambar, tá ligado? Como é basicamente toda a empresa aérea até hoje no Brasil esculhambada, joga a bagagem da turma e quer mais que se foda, tá ligado? Então o pessoal lá jogava as malas e um dia o cara tava viajando lá com eles e viu o violão deles, os instrumentos, cara. Os caras jogando os instrumentos, lançando os violão, as coisas da banda dele, jogando dentro do galpão do galpão não, né? Setor de carga ali do avião, né? Aí o bicho ficou pistola, né? O incidente ocorreu ali em março de 2008, né? Durante uma escala dele lá em Chicago, a um voo de Halifax no Canadá para Nebraska nos Estados Unidos, onde ele ia se apresentar com a sua banda, né? Que o nome da banda era Sons of Maxwell. Agora sim. Então o Dave passou um ano tentando obter uma indenização dessa empresa aí para cobrir o prejuízo do concerto do violão dele, até ter uma resposta negativa dos funcionários, né? Principalmente de uma senhorita que ele até cita na música, uma tal de senhorita Airlag, uma coisa assim, cara, entendeu? Então o Dave, né, ele resolveu compor uma canção contando o caso, né? E ele criou um clipe feito com tipo uns adereços caseiros, tá ligado? Usando alguns EPI de serviço, etc. Tipo, custou pra ele ali em torno de 90 libras, tá ligado? Tipo, é equivalente o cara gastar hoje 570 pila ali pra fazer um vídeo hoje em dia, tá ligado? Gravar, pá, pedir pro editor editar. Então ele pegou em 2008 aí, então ele postou o vídeo com a reclamação na internet, né? E tipo, o David tava mesmo obstinado, pois ele esperava, tipo, assim, pô, vou jogar o vídeo aí, né, e ver o que acontece, certo? Se os caras gostarem, vai dar 1 milhão de views em um ano, tá ligado? Aí, só que não, tipo, a vingança do cara veio, tipo, a galope mesmo, tá ligado? Tipo assim, não passou nem 10 dias, cara, dele esculachando lá o United Airlines. Tipo, o vídeo do cara bateu 4 milhões de views em 10 dias, tá ligado? Aí isso daí, cara, tipo, mano, isso daí regaçou com as ações das empresas lá, cara, queimou o filme pra caramba da empresa. Eu vou pegar aqui um trecho do vídeo aqui pra vocês verem aqui, da música. Well, I won't say that I'll never fly with you again, 'cause maybe to save the world I probably would, but that won't likely happen. And if it did, I wouldn't bring my luggage, 'cause you'd just go and break it into 1,000 pieces, just like you broke my heart when United breaks guitars. United, you broke my Taylor guitar. United, some big help you are. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. Yeah, United breaks guitars. Então, senhores, esse vídeo, a partir de alguns anos, né, o caso, ele começou a ser estudado e retirado para ser mostrado em faculdades de marketing e até o pessoal que estudava, tipo assim, direito do consumidor, como tratar bem o consumidor e tal. Que esse protesto da banda do Dave, né, o Sons of Maxwell,
fizeram a United Airlines perderem 10% do valor de mercado deles, cara. Tipo, em dias. Então, os outros. Aí, quando ele começou a fazer esse clipe, lançou, apareceu também vários e vários consumidores, né? Também reclamando de várias coisas da empresa nas redes sociais. Então, tipo, isso no curto prazo afetou a imagem da empresa de tal forma que até hoje, cara, a empresa às vezes manda lá pro Dave pedindo pra ele retirar esse clipe do ar, cara. Isso já vai fazer, acho que, deixa eu ver, 16 anos, cara. Olha, isso faz tempo, hein? Então, tipo, eles já tentaram até, parece que ofertar pra comprar os direitos da música lá do Dave lá pra, tipo assim, eles mesmos poderem tirar a música, né? Porém, com sucesso esse vídeo aí, né, cara, o Dave, ele conseguiu alcançar novos patamares na carreira dele, né? E, tipo, o cara, ele foi, tipo, 1 milhão de vezes mais lucrativo pra ele. Esse clipe e tocar as músicas dele ao vivo, né? Até hoje, nos tempos atuais, cara. Ele foi alavancado através do protesto dele, né? Então, na época, em 2008, quando o YouTube era só mato, as pessoas abriram os olhos para essa capacidade de compreender como a atitude de boicote poderia atingir níveis muito mais rápidos e velozes através desses tipos de virais online que tinham das redes sociais, o poder da rede social, né? Dar voz ao povo e levar as mensagens facilmente para a população, né? Então, o que acabou foi que fizeram algumas empresas, muito elas, a regular-se no mercado, focando na qualidade dos clientes, cara. Assim, isso daí foi um marco na época lá nos Estados Unidos, tá ligado? Ali entre o Canadá, etc., onde viralizou isso daí. Porque focando na qualidade dos clientes, porque tipo, as empresas não estavam mais assim só correndo, não corriam mais somente o risco da sua ineficiência na concorrência, em ter um preço mais baixo, um serviço ruim, mas corriam o risco de exposição também de seus descasos e desrespeito às pessoas. Quem não lembra do boicote, por exemplo, da empresa da Gillette, que fez uns comerciais lá, woke pra caralho, tá ligado? E o mais recente que tá rolando até hoje aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tipo, Paraná, que eu passei recentemente, cara. Cara, tem supermercado, cara, colocando caixa de bis lá em promoção, porque o pessoal parou de comprar bis, cara, por causa daquele negócio do Felipe Neto lá, que ele tava sendo patrocinado pela Lacta, tá ligado? Então, tipo, o cara tá estragando o bis do supermercado, cara. Os caras tá levando muito a sério o bagulho do boicote até agora. Então, só que o pessoal, tipo assim, o pessoal as empresas não gostam disso, tá ligado? Não gostam dessa capacidade, assim, das pessoas poderem reagir, entendeu? Principalmente porque a gente se encontra num estado de, assim, tipo, cara, de censura, né, cara? Então, tudo se resume às fontes de receitas, né? Assim como as empresas privadas, quando vão em enfrentamento aos seus clientes e podem ser boicotadas, as redes sociais elevaram isso a patamares incontroláveis e muito velozes, coisa que não existia, pessoal, há mais ou menos uns 20 anos atrás, entendeu? 20 anos atrás, se você quisesse aloprar uma empresa, fazer uma campanha de boicote, ou até mesmo encher o saco de governante, de político, cara, tu tinha que pedir, pelo amor de Deus, pra uma emissora local te ouvir, ou ir numa rádio, tá ligado? E tipo, mesmo assim era muito difícil, cara, porque muitas dos meios de comunicações da cidade já eram de algum amigo, de algum vereador, todo mundo tinha interesse político, cara, entendeu? E o pessoal gostava muito de comprar assim, apoio das mídias analógicas, vamos usar esse termo para ficar mais fácil o entendimento. Então, algo muito bom, né, foi essa questão das redes sociais serem muito velozes e estarem mais assim, aquele negócio do peer-to-peer, né, vamos dizer assim. Então, algo muito bom foi feito de forma justa, né, com isso, até porque também houveram as pessoas que, tipo, também da mesma forma que tinha pessoas que fizeram que nem o Dave Carroll, né, ali, denunciou a empresa e tal, também, lógico, tem sempre as pessoas que usam os meios, né, para difamar a empresa à toa, pessoas. Porém, cara, a gente sabe que existem leis para isso no Código Penal do Brasil e muitos outros países, como calúnia, difamação, entendeu? Para essas coisas, entendeu? E isso tem um processo legal pra gente seguir, né? Coisas que algumas pessoas com QI 83 ou em temperatura ambiente, né, elas não conseguem compreender, né? Elas já acham que tá tudo beleza, entendeu?
porque elas esquecem que as coisas do macro atingem o micro, né? Então, tipo, a gente vive hoje, né? Tipo, uma situação jamais que eu, principalmente que sou da geração ali 80, 90, a gente não lembrava mais o que era isso no país, né? Tipo, viver em questão de tomar cuidado com o que fala, né? A gente aqui da machosfera já tem uma cerceação até por causa disso, né? Só por falar de ser de luz já toma strike. Fala de neguinho de cabelo colorido e toma strike, entendeu? Então isso não é uma coisa normal, tá ligado? E tá ficando zoado, cara. Então a gente vê que uma situação jamais vista e vimos que assim como empresas, né, não gostam de perder seus lucros quando são expostas às suas falhas, imperícias ou imprudências, temos também a máquina estatal. Não cria riquezas, porém vive da receita através da extorsão de impostos dos cidadãos, que são obrigados a pagar mediante a violência patrimonial ou restritiva de liberdade do indivíduo. Em 2024, eu já verifiquei que a gente bateu um recorde de recolhimento de impostos, tá? Isso tem... Eu provavelmente vou estar deixando fonte disso aqui, tudo na descrição para quem quiser verificar. Então em fevereiro a gente teve o maior recolhimento de impostos dos últimos 30 anos. Últimos 30 fucking anos, cara. Porém, como você boicotaria algo que não é uma empresa, né? Tipo, te obriga a sustentar ela através de extorsão. Principalmente o governo. Estou falando do governo, né? Que tem um imposto embutido no consumo, cara. E tudo que tu compra já tá imposto. Porque o imposto vem desde as empresas, né? As empresas repassam pro consumidor, né? Não tem jeito. Bom, estamos então recentemente observando que o Estado está praticamente inchadíssimo. E aquele Fernando Andrade, o conhecido Haddad, o Haddad não tão amado por todos, o cara tá desesperado para recolher receita por impostos, para evitar a impressão de dinheiro puro e simples, né? Porque aí fica meio injustificável. Pois você precisa saber que o governo ele vai sempre se pagar primeiro, mesmo sem haver riquezas, com a impressora de dinheiro e títulos públicos, que também faz o mesmo efeito. Porém, isso só funciona quando um governo possui credibilidade e segurança jurídica. Algo que vemos hoje está realmente esfarelando na nossa frente diante de todas essas duas questões, né? Então, quando começa a se abalar, tipo, a começar a censura, a começar a não ter mais o Estado de Direito, a gente começa a ficar preocupado, principalmente a gente que tem investimento, a gente começa a ficar observando assim, pô, cara, olha só para onde tipo, que situação a gente tá vivendo. A gente começa a ver que se não tiver segurança jurídica, a gente vai começar a ter problema nas questões de crescimento de geração econômica, emprego, etc. E tipo, cara, eu não entendo como é que tem pessoas que não entendem isso, cara. Então, antes que o fanático da democracia apareça aqui e diga nos comentários: ai, mas você da machosfera pregaram um voto nulo e pra não ir votar e ai, meu amigo, primeiro tira o dedo do rabo pra começar a falar grosso, né? E sim, né, geral, eu fiz parte dessa galera sim, cara, pois que, tipo, eu sei que a democracia é uma farsa, tá ligado? Tipo, o Estado republicano, cara, de direita, assim, de participação popular, cara, ele, não existe mais isso aqui, cara. E a democracia nada mais é que um pré-estado cara, a democracia é o tipo de governo que é o mais fácil para você implementar uma ditadura, porque basta você enganar, fazer a 50% mais um da massa de idiota, que você consegue fazer essa maioria esmagar a outra minoria do outro lado, tá ligado? Que é basicamente o que tem hoje, que estão tentando fazer hoje, né? Então, o Estado, ele escolhe atores para fingir que há dois lados, né? Pô, o pessoal daqui quem tem um QI já interessante, já sabe um pouco do que a gente tá falando do Céu das Tesouras, né? Tipo, mas ambos, né, desses lados, eles vão vir ferrar a sua vida, né? Somente, tipo, eles revezam dentre espectros, né? E mantêm os planos estatais a todo vapor sempre. Então, somente cada um tem um método de implementar de forma mais intensa ou mais letárgica, por exemplo. Então, quem quer implementar os impostos, de dividendos, por exemplo, nas empresas, era o Paulo Jegues lá na época do Biruliro, que foi tipo, o cara ele
O pessoal às vezes pensa, pô, o aluguel é liberal pra caralho, tá ligado? Pô, meu, o cara é da escola de Chicago, cara. O cara, tipo assim, o cara, ele tem lá a embalagenzinha lá de liberalismo econômico, mas tem sabor, mas é sabor keynesiano, tá ligado? É tipo suco de tamarindo que parece de morango, tem gosto de outra coisa, igual aquele suco do Chaves, tá ligado? Então, o cara, ele não tinha os melhores ideias de ideias econômicos, como a gente observa sempre a maior conexão da realidade, que é, por exemplo, a escola austríaca de economia. Pois o mesmo defendia algumas políticas keynesianas, cara, mas majoritariamente ele tinha uma pinta tipo assim do Roberto Campos, né? Mas eu tô falando do Roberto Campos que viveu no período do governo militar. O Roberto Campos avô, não o Roberto Campos filho que tá hoje no Banco Central. Esse que tá no Banco Central é neto do Roberto Campos. Então ele tem aquela pinta, o Paulo Jegues lá tinha uma pinta de Roberto Campos, pá. Mas tipo, eu digo tudo isso porque a gente deve observar não os políticos de estimação, mas quem está avançando realmente o Estado pro seu cangote, cara. E quem tá tentando retirar o Estado do cangote, tá ligado? Então esse negócio que o pessoal às vezes vem reclamar de defender político, os caras não percebem que ele tem que analisar, cara, quem esses caras, se depende do babaca, cara, se o cara tiver pisando no acelerador do rolo compressor do Estado, esse cara quer comer o teu cu, cara, entendeu? Então não adianta você ficar... Que se o Brasil é um negócio muito triste, cara, aqui o pessoal cria idolatria, cara, é impressionante. O brasileiro, ele sempre quer criar um herói ou um mártir pra salvar ele, cara, nunca levantar a bunda e falar alguma coisa, produzir alguma coisa, entendeu? E fazer alguma coisa. É muito complicado, cara. Então o cara fica sempre refém, né? Disso daí. E é por isso que isso é muito perigoso, pessoal. O pessoal tem que observar o contexto do que realmente tá tendo consequências na realidade, cara. Não no que no que as pessoas estão falando, entendeu? E que eu disse, cara, análise correta. É por isso que o perigo do envolvimento emocional com a política, por afeição de políticos como arquétipos de herói, defensores de causa, etc, é um perigo, cara. Muito disso daí, cara, a gente teve um esclarecimento na época do professor Olavo de Carvalho, cara. E dessa parte aí o cara explanava muito bem. Então, né, tivemos recentemente o Elon Musk, ou Elon Musk, né, como disse o deputado Chico Vigilante na Câmara, que eu rachei o bico quando eu vi isso no jornal. Os caras querem regular a mídia, mas não sabem nem falar o nome nem o nome das pessoas que eles estão criticando, cara. Tipo, os caras, ó, a gente tem uma população alienada que vota em nego mais alienado ainda pra ficar lá representando a gente. Cara, é intancável esse lugar. Então, tipo, o Elon Musk, né, jogou Scheisse no ventilador, né? Literalmente, ele virou um barata voa, né, cara? Que tá dando isso aí, né? O governo, os ministros, etc, eles não estão preocupados na realidade com essa bosta no ventilador, com a opinião dos outros, com a opinião do brasileiro. Porque você tem que ver o lado econômico, porque aqui no canal a gente fala muito a respeito disso, cara. O cara tem que entender essa visão da praticidade. Tudo, cara, tudo é impactado na questão econômica do macro e do micro do indivíduo, né, cara? Então o que o governo ele fica pensando, ele sabe que o governo ele precisa se financiar, e como o Estado tá inchado para caralho, né, a gente vê o Haddad aí querendo meter imposto desde as brusinhas da Shopee, até mesmo o cara querer agora encher no saco lá, querendo aumentar a tributação de herança, falando que herdeiro é tudo parasita. Cara, é um discurso retardado, cara. O cara vai trabalhar a vida inteira lá, quer ter a casa dele, pá, deixar alguma coisa pros seus filhos, né, cara? Porque às vezes o pai não teve nada, ele consegue ganhar alguma coisa na vida, e, pô, consegue pelo menos uma casinha. Passa essa casa pro filho já não começar a vida pagando aluguel. Não, o filho da puta quer lá tributar, tipo, 40, 50, 60% da herança do cara. Tipo, então se o cara tiver que passar a casa pro filho, cara, vai ter que ir lá pagar imposto, tipo, da casa, do ganho de capital. Cara, é surreal, cara. Entendeu? Então, o Estado inchado demais, ele, tipo, não tem muitas vezes de onde retirar receitas, né? Sendo que o imposto da carga, vamos dizer, carga tributária não, vamos chamar de carga bitributária, ela passa dos 50%, cara. A gente paga 50% na cadeia total de impostos. Isso segundo estudos, cara. De novo, eu vou deixar a coisa na descrição aqui de fonte, tá?
Então a carga tributária, tipo, sobre o PIB médio que a gente tem no Brasólia é de 36%, cara. Porém, a gente somos a gente somos é pra fuder, hein? Nós somos tributados do salário. As empresas repassam seus impostos também nos produtos. Então, o nosso salário já é tributado. A gente somos tributados de novo sobre o serviço que consumimos. Sendo assim, nós que é CPF somos bitributados de forma indireta, numa média de 50%, cara. Eu já fiz esse cálculo já. O cara olha só, você é roubado do FGTS e INSS, dinheiro que você nem vai, nunca, às vezes você nem vai conseguir tirar, e INSS é um dinheiro que você nunca vai ver, entendeu? Aí você já é tributado no salário através do imposto na fonte lá do seu pagamento. Aí você vai comprar qualquer coisa, você é tributado de novo, cara. Por exemplo, você comprou um carro, você foi tributado lá no carro de novo quando você pagou o carro. Aí, o carro que você acha que você comprou pra você, você ainda tem que continuar pagando IPVA, cara. Você tem que continuar pagando outro imposto, cara, pra você pra pagar a permissão de continuar tendo um bem que você já comprou, pagando imposto no preço e já com um salário que já foi tributado, cara. É surreal, cara. Tá ligado? É tipo... Nossa, cara. Assim, é um negócio que às vezes eu falo pro pessoal assim... Cara, você acha que o Brasil tem propriedade privada? Cara, aqui não é propriedade privada, cara. Aqui é propriedade de concessão, cara, entendeu? Porque, tipo, não paga o IPVA da tua casa, nem paga o IPVA do teu carro, cara, pra ver o que acontece. Então, basicamente nada é nosso, cara, entendeu? Por isso que até hoje eu não comprei carro, eu não penso em comprar casa própria, entendeu? Enquanto existir, tipo assim, algum tipo de propriedade privada que tiver a menor tributação possível, eu vou ficar nela, tá ligado? Por isso que eu tenho ações, por exemplo, entendeu? Então, o que por enquanto é o que menos tem imposto, cara. Porque os dividendos ainda não são tributados. Mas o Estado já quer meter a mão nisso também. Mas graças aos juros compostos, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Mesmo com uma tributação de até 20%, 25%, o cara, ele só tem atrapalha um pouco ele, mas não destrói, tá ligado? A capacidade de patrimônio dele. E pro Estado tributar dividendo, cara, ele vai ter que mexer com gente muito grande que vai reclamar, entendeu? Principalmente empresas aí que nem BlackRock e tal, que tem investimento aqui no país, né? Enfim, sendo assim, né? Então tudo que eu citei do imposto, né? O cara já se sente complicado para sobreviver, né? Então imagine a sensação que vocês sabem já como é difícil conquistar algo, né? Então, com o enorme parasita estatal sugando seus recursos, né, o governo precisa se financiar seus super salários e megas aposentadorias, como a elite do judiciário, a Receita Federal, que são os salários mais altos ali dos servidores públicos, né? E propriamente os políticos. Por exemplo, o governo pode emitir formas de arrecadação de receita, por exemplo, emissão de títulos do Tesouro Direto, que alguns já ouviram falar, para arrecadar recursos através de pagamento de juros de quem investir no governo. Ou seja, o governo faz uma agiotagem, né? E te paga os juros ali. Então, que geralmente é fixado ali, ele vai te pagar o IPCA ou a taxinha Selic, né? Que são dois indicadores que o governo inventa qual é a taxa que ele vai querer que exista para te pagar, tá ligado? Como a gente vê recentemente, né? A inflação do estado nunca é anunciada. Como a gente viu no vídeo do início ali, a inflação dos alimentos, cara, tá mais ou menos de 10 a 11%, cara. Teve alimentos que subiu 30, 40, 50%. Aí o governo tem a pachorra de falar pra ti que a inflação tá em 5, 6% no ano passado, tá ligado? Sendo que todo mundo tá pagando quase o dobro do preço do arroz e do azeite, por exemplo, né? Então, quando um governo mostra dados econômicos bons, PIB crescente, segurança jurídica e estabilidade, investidores acham seguros todos esses compromissos do governo, que ele vai te pagar os investimentos no tesouro através da arrecadação saudável do PIB do país, e assim remunerar os juros dos investidores através da geração da riqueza real. Porém, quando o governo é exposto como ditatorial, como foi essa semana, ele recebe o selo de insegurança jurídica extrema. E desrespeito da propriedade privada é o segundo passo que acende a luz vermelha. Porque aí acontece o quê? Opa, se a gente tem uma ditadura no Brasil, pera aí, mas que tipo de ditadura é? Puta que pariu, é do tipo de ditadura do judiciário, cara. A primeira coisa que vem na cabeça do pessoal que bota dinheiro aqui é o seguinte:
é a quebra e o não respeito aos contratos, entendeu? Ou seja, porque os contratos são entendimentos jurídicos. Então, cara, isso é um negócio que é meio que implodiu o bagulho de dentro pra fora, tá ligado? O governo, ele não vai conseguir, a partir desse momento, estancar essa porra. Não vai conseguir mais dinheiro via dívidas pelo medo do calote da instabilidade do nosso país, por exemplo. Ou quando a economia do país tem uma característica de retração do PIB, né? É o que provavelmente vai acontecer, porque a gente tá vendo que o governo ele tá mascarando a inflação. Por que tá acontecendo a inflação? Porque, querendo ou não, pessoal, esse governo já desde o ano passado, retrasado, ele já tem aumentado muito, como é que eu vou dizer assim, o fluxo de base monetária, então, já aumentou bastante. Então, essa inflação de alimentos aí que você vê aí de 30%, 40%, é mais ou menos por aí que foi aumentada a base monetária. Se eu não me engano, eu esqueci até o nome do site que eu vi, cara. Não vou mostrar pra vocês hoje aqui, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Tem um site aqui do governo, cara, que mostra a expansão da base monetária ali, cara. E se você começar a reparar, você vai ver que a inflação dos alimentos ali, nos últimos 2 anos, ele tem quase que acompanhando essa linha da expansão monetária, cara, entendeu? E então o país ele vai se fudendo, o PIB vai caindo. E os investidores veem o governo imprimindo dinheiro para pagar as dívidas. Então eles automaticamente entendem que o país vai expandir a base monetária. Ou seja, é inevitável que venha uma explosão inflacionária. A gente só não sabe se vai ser uma inflação pequena ou uma inflação nível Dilma Rousseff 2015, tá ligado? Ou se a gente vai começar a voltar tipo, para aquelas inflação de 1980, tá ligado? Tipo 30% ao ano, 40%. Assim, virar Argentina, tá ligado? Então os investidores começam a notar. Então o que acontece? Começam a vender seus títulos ali do tesouro pelo valor que eles podem às vezes se livrar dessa bomba, cara. Porque os títulos do tesouro, o pessoal pensa assim, nossa, investir em renda fixa no tesouro direto é de boa, é renda fixa, só ganha. Meu amigo, ganha porra nenhuma, cara. Existe um negócio que vocês precisam entender que chama marcação a mercado da renda fixa do tesouro do governo. Por exemplo, se o governo vende lá um tesouro direto com um pré-fixado que chama. Beleza, o tesouro direto lá tá pré-fixado lá, ele te fala assim, ó, gente, compra aqui a cota do tesouro, a gente vai remunerar vocês aí a 8% ao ano. Beleza? Então o cara comprou esse título do governo, uma cotinha 30 pila, tá ligado? Beleza, tá remunerar 8, certo? Quando os investidores que têm esses títulos começam a ver o estado inchar, explodir, imprimir dinheiro, inflação vai sair voando de foguete, aquele título de 8% na mão do cara lá, o cara fala, porra, meu título tá pagando 8%, o governo tá com uma inflação dos infernos, 35% ao ano. Puta merda, cara. Meu título de 8% que eu comprei há 1 ano atrás, agora o governo tá emitindo um título de 30% ao ano. Porque ele tá. Porque quando começa a subir muita inflação, o governo precisa começar a pagar mais juros para atrair dinheiro, para poder se financiar. Por quê? Se o governo não conseguir vender os títulos, pegar dinheiro de fora dos outros para pôr no Estado, ele praticamente vai ter que imprimir literalmente dinheiro, cara. Isso daí isso daí causa uma inflação muito mais rápido. E o governo não quer que seja tudo tão descarado, né? Como, por exemplo, aconteceu na Venezuela, que a inflação lá já passou da casa dos 500%, já 300 e poucos por cento, acho que ano retrasado, entendeu? Então, o que acontece? Os investidores eles não compram o título mais. Eles param de comprar títulos quando eles começam a ver que a inflação está subindo. O governo gastando. E vem uma insegurança jurídica, vê que o país praticamente está virando uma ditadura. O pessoal fala, opa, peraí. Eu não vou investir nisso aqui, cara. Isso aqui não tem segurança nenhuma de contrato, nada. Os caras podem tomar minha propriedade, tá um boné velho ali, cara. Aí aquele cara que tinha o título de 8%, ele fala assim, puta que pariu, cara, me fudi. Comprei esse título ano passado de 8% ao ano. Agora o governo lançou esse ano um título lá com juros mais altos, porque tá desesperado para arrecadar. Lançou um tesouro direto pré-fixado lá de 32%. Aí o que acontece com aquele idiota que tava lá com o tesouro direto de 8% na mão? Ele pagou 30 pila na cotinha naquele título. Só que agora, como tem título no mercado que o governo tá lançando a 35,
Se o cara tentar vender esse título dele de 8%, ele não vai conseguir nem fudendo vender pelo mesmo preço para passar para outro, porque o título dele vale 8%. Então não vale, os caras não vão pagar 30 pila mais naquele título de 8%. O título do cara vai cair lá para R$9, 8. O mercado vai aceitar pagar isso daí para receber 8%. Por quê? Porque é só naquele valor que compensaria comprar o título do cara, porque tem título no mercado 35. Você entendeu? Então, cara, isso daí, por exemplo, foi uma das coisas que aconteceu lá nos Estados Unidos, que quebrou, acho que foi um dos últimos bancos ali que quebrou ali nos Estados Unidos ali, que deu corrida bancária, que foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tinha uma taxa de juros muito baixa, né, de 1%, acho que 0,5% durante muito tempo. E os bancos geralmente compravam muito título de renda fixa do governo para ali manter o dinheiro do pessoal dos bancos, né, rendendo. Aí quando começou a subir a inflação nos Estados Unidos, aqueles títulos lá de 0,5%, a inflação dos Estados Unidos ela começou a bater 2, 3,5%, 4%. Esses títulos de 0,5%, tipo, não valia nada, valia 0, 50 centavos, valia bosta nenhuma. Foi aí onde que as pessoas que tinham dinheiro investido naqueles bancos começaram a ver que, tipo assim, porra, cara, peraí, aquele banco lá, ele só tem título do governo e a inflação tá subindo a 4%. Puta que pariu, cara, preciso correr naquele banco pra tirar o meu dinheiro o mais rápido possível, porque aquele banco lá, tipo, vai quebrar. Os investimentos deles não valem mais nada. Aí o pessoal foi lá, todo mundo tentou sacar dinheiro ao mesmo tempo, e como os bancos usam reserva fracionária, coisa que eu já expliquei em vídeo anterior aqui, o banco não tinha dinheiro para pagar todo mundo. O que aconteceu? Quebrou o banco, entendeu? Então é mais ou menos esse tipo de cenário aqui que a gente pode estar começando a virar aqui no Brasil, cara, através dessa exposição que a gente sofreu aí, entendeu? Por causa da censura, etc. O Estado, né, ele não quer que a população se revolte, ele não quer que as coisas sejam divulgadas e que o peer-to-peer, né, ele vá confrontar o Leviatã, tá ligado? Que o Leviatã, ele quer fazer cantilon, ele quer te roubar, ele quer sugar tua alma, botar um canudinho aí na tua jugular aí e beber no teu sangue, cara, entendeu? Então, provavelmente, cara, o governo tá com medo desse próximo passo acontecer por causa da exposição do Elon Musk. Os caras vão falar, puta que pariu, cara, segurança jurídica, provavelmente aquele país não vai respeitar os contratos dos meus investimentos lá, cara. Então, cara, a gente pode, além de sofrer sanção internacional em breve, tipo assim, o pessoal vai começar a vender os títulos daqui do Tesouro do Brasil a qualquer preço pra se livrar, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vai sofrer, pode sofrer, né? Não que vá acontecer agora, pode acontecer agora no médio prazo, cara, isso daí, entendeu? Que tipo assim, cara, já foi exposto, entendeu? Então, isso daí o pessoal pensa assim, pô, o país pode ficar insolvente, não vai conseguir pagar a dívida porque não tem mais confiança no governo, os caras podem imprimir dinheiro, vão querer... Aí, vai que do nada o governo quer nacionalizar as empresas, que é basicamente estatizar, e fica esse burburinho, tá ligado? Então, quando vem acontecer esse tipo de coisa, por exemplo, até mesmo a conversão do câmbio da moeda, que ela acaba sendo depreciada, né, quando isso acontece, porque o pessoal começa a vender as coisas aqui e trocar por dólar e vazar daqui, fode até mesmo o câmbio, cara. Então, porque, tipo, o pessoal começa a desconfiar do país, da moeda, como o nosso lastro é baseado em confiança de político, fudeu. Então, muitas vezes, então, essa moeda ela vai acabar destruída, como já aconteceu com a gente no Brasil ali na hiperinflação, ali até no início dos anos 90, que foi ali na era do final do governo militar. Então, quando o Elon Musk colocou na berlinda o ministro Gargamel lá, simplesmente o cara destruiu a imagem do país, revelando o que a gente já sabia. Revelou pra ele, o pessoal de fora, porque pra gente não foi nada, a gente já sabia que tá acontecendo, a gente tá aqui, porra. Então, assim, a gente ficou exposto, né? Então, a gente tá exposto hoje, por exemplo, a sanções econômicas, e não demora muito para, por exemplo, que o governo não consiga mais vender seus títulos do Tesouro. Porque pessoa sensata não comprará títulos de um governo que não tem respeito constitucional. Os contratos e trâmites, etc. Então vai, com certeza, essa pessoa investir em outro lugar, devido ao risco. Porém, só fazem a questão de dar grana para esse governo, caso esse governo ele venha pagar uns juros altíssimos para compensar esse risco. Por exemplo,
o governo fala que o Banco Central não baixa a taxa de juros por causa da inflação, blá blá blá, tudo aquele discurso. Agora, o próprio governo vai ter que segurar essa taxa de juros ou subir para conseguir vender os títulos, cara, para se financiar, entendeu? Porque não dá para você ficar vivendo só de receita de imposto, porque daqui a pouco os investidores levam o dinheiro embora, sai, empresa vai embora, aí diminui o emprego, aí se não tem emprego, não tem gente com dinheiro, se não tem gente gastando, a arrecadação do imposto diminui, cara. Entendeu? Então, tipo, é um loop negativo, cara. Exatamente como tava acontecendo na Argentina, tá ligado? Então, tipo, cara, o governo, ele segura às vezes os juros ou aumenta para manter recebendo o dinheiro de riqueza dos outros. Porém, quando ele faz isso, ele destrói a capacidade empresarial. Por exemplo, vamos dizer lá que se sua margem de uma padaria que tu tem lá for tipo assim, porra, cara, a minha margem de lucro lá na padoca é 10% das vendas lá, o meu lucro líquido, né? Aí você vê o governo, por exemplo, lançando título do Tesouro Direto tipo assim, é pré-fixado de 25% ao ano. Aí tu tem a tua padaria lá, né? Você tendo que correr risco com funcionário, fornecedor, contador, burocracia fiscal, pra olhar lá, puta, lá, tipo, aquela 10% de margem de lucro. Pera aí, por que eu vou correr esse risco de 10% de margem? Que, tipo, eu posso mandar todo mundo embora, fechar a padaria. Aí eu pego tudo aquele dinheiro que eu vendi da padaria, coloco no Tesouro Direto lá, 25% ao ano. Pronto. Tô ganhando 25% nominal sem fazer bosta nenhuma. Por que eu vou tocar uma padaria pra dar um lucrinho de 10%? Então, cara, o governo, quando ele manipula por causa da porra do Banco Central os juros pra vender os títulos, ele vai ter que aumentar os juros. Porque olha o cenário que a gente tá entrando, gente, por causa desse rolo todo. Entendeu? A gente tá correndo um risco da taxa de juros cair. O governo vai ficar tão queimado, cara, que não vai conseguir se financiar. Ou ele vai, assim, embucetar de vez a economia, ou eles vão começar a subir a taxa de juros para vender título, entendeu? Cara, é meio que imprevisível saber o que esse governo vai acabar fazendo, tá ligado? Então, é por isso que, olha só o tanto de contexto de coisa que eu tô falando pra vocês aqui. E tudo isso aqui tem a ver com o assunto da liberdade de expressão e da questão das mídias sociais, na questão que afeta o micro e o macro do econômico, né? Ou seja, o macro e afeta nós, o micro do indivíduo. Então a gente tem outro detalhe: empresas que possuem dívidas bancárias baseadas na taxa de juros, como a Selic, por exemplo. Quando o governo faz o mesmo movimento de aumentar a taxa de juros, por exemplo, ele aumenta o juro das dívidas de empresas alavancadas. Ou seja, sabe aquelas empresas tipo do varejo? Tipo assim, os caras, eles vão lá, pega dinheiro emprestado do banco para comprar um monte de produto com empréstimo. Aí ele faz o estoque. Aí ele precisa vender aquele estoque para ter lucro e pagar o banco. Ou seja, essa empresa está fazendo um negócio alavancado através de empréstimo. Aí, então, tipo, seja, por exemplo, qualquer empresa, sei lá, quando sobe a taxa de juros, que é a Selic, que é a taxa, que é, por exemplo, ali é a taxa nominal que segue os bancos e tal, essas empresas que estão com dívida, às vezes os caras se fodem, cara, porque às vezes para o banco poder dar um empréstimo para uma empresa que tem algum risco, o banco não vai falar assim, eu vou te emprestar ali um empréstimo, você me paga 10% de juros aí. Não, cara, o que acontece? Às vezes os bancos fazem empréstimo com taxa de juros variável, cara, entendeu? Por exemplo, assim, você quer 400 mil emprestado? Eu te empresto 400 mil. Só que assim, tu vai me pagar o valor da Selic anual ali, vigente. Beleza. Então, tipo assim, você entendeu? Tipo assim, o cara tá vendendo os produtinhos, né, lá no lojinha dele, lá no lojinha, tá ligado? Tá lá, beleza, taxa de juros tá 6%, me financia 6% com o empréstimo do banco, tô vendendo minhas coisinhas do lojinha. Só que daí vem o governo, faz um monte de cagada, sobe a taxa de juros pra se financiar. Aí o cara fala, puta que pariu, cara, agora ao invés de eu pagar 8% de juros, tô pagando 20%, porque eu fiz um empréstimo com taxa variável, tá ligado? Aí as pessoas começam a ficar com medo de gastar dinheiro, as empresas começam a parar de contratar, porque não querem ter mais aquela 10% de margem da padoquinha lá. Eles preferem pegar o dinheiro e botar na renda fixa lá, pra ganhar, sem fazer porra nenhuma, 25% nominal no tesouro. Aí um monte de gente começa a ser demitida,
O seu Joaquim lá do Lujinha não consegue vender as coisinhas dele? Pronto. É tipo quebradeira, cara. Então, tipo, a gente tá vendo um negócio que aconteceu na época da Dilma. Tipo assim, sendo acelerado com esse negócio aí da sensação da liberdade de expressão, cara. Que o Elon Musk jogou a bosta no ventilador. Então a questão é que não é de hoje, que é de interesse das pessoas que agem de forma escusa, seja na instituição pública ou privada, que as pessoas tenham a capacidade de serem sua própria imprensa. Mas a capacidade de atingir massa sempre foi considerada um tipo de poder oculto, né? Por exemplo, porém quando a gente estávamos, né? Por exemplo, na era analógica, eram bem menos fontes de imprensa, como os jornais impressos, rádios e telejornais, quais têm todos concessões do Estado para sua existência e muito mais simples de controlar do que a opinião, informação descentralizada e distribuída. Então empresas e governos, eles meio que saíram daquela imagem de grandes muralhas para grandes vidraças, na questão do poder do indivíduo cobrar mais de perto e conseguir ter a capacidade de desmascarar fatos mais rápido, porque o Estado ele é gigante. Porém, quanto maior é o nosso país e maior o Estado, pensa num gigante. Pensa no cenário seguinte: a gente tem um ringue de boxe, a gente tem um cara de 2,20 m bombado e um cara magrelo que nem o Bruce Lee. A diferença do cara grande é que se o cara grande acertar um murro só na boca do outro, vai arrebentar com o outro. O que acontece? Esse cara de 2,20 m, ele vai ser muito mais lento para se movimentar do que o Bruce Lee magrinho lá, entendeu? Então é mais ou menos essa daí que é a questão da rede social hoje e do Estado. O Estado de grande muralha se tornar uma grande vidraça, ele tem muito mais... O Estado ele é mais letárgico para conseguir, por exemplo, desviar de escândalo, etc. Porque assim, o Estado, como ele é grande, inchado, ele tem muita pessoa, muita gente para poder para movimentar ali as coisas dele. E quando as pessoas começam a transitar informação, expor coisas, etc., é que nem esse negócio que aconteceu, por exemplo, do David Carroll ali, cara, entendeu? Tipo assim, o governo fica exposto, o rei fica nu e não tem o que fazer, entendeu? Aí o que acontece? A população tem uma capacidade muito mais rápida de assimilar as coisas. As pessoas que são investidores, os empresários, etc., começam a ver, epa, peraí, olha só o que estão fazendo. Então é muito mais rápido, a reação, entendeu? Beleza, olha, cara, tá acontecendo isso aqui. Vamos fazer greve de caminhoneiro. Pera aí, vamos fazer greve geral. Vamos tocar comida para 15 dias em casa. Ninguém vai sair. E as empresas simplesmente dão férias para todo mundo ao mesmo tempo. Tá ligado? Tipo assim, puta que pariu. O governo ficou ali, tipo, 15 dias sem imposto, tá ligado? O suficiente para quebrar os caras um monte, entendeu? Então, cara, é muito mais rápido acontecer isso, entendeu? E é isso daí que o governo, ele tem horror disso aí, porque isso daí derruba o governo. Por exemplo, a Dilma caiu, cara. Quem lembra que em 2015 a Dilma caiu? E foi com um tipo de movimento desse. Começou em rede social e o governo não quer isso. E a gente estava sendo censurado por isso. E se você tem censura, se você não pode falar, não pode reclamar, você primeiro, se você tem censura, você não tem democracia, você não tem república. E com censura também não existe livre mercado. Aí a regulação, ela vai para um patamar extremamente superior, entendeu? Porque, por exemplo, uma das capacidades do livre mercado é o consumidor boicotar, escolher quem ele quer um serviço ou não, entendeu? Aí quando o Estado vai lá e começa a criar agência reguladora, mete imposto, tal, ele já tá restringindo quem vai, com barreira de entrada, quem pode entrar no mercado. Aí ele vai lá e começa a implementar censura, cara, entendeu? Aí ele começa a fazer o quê? Isso aqui é fake news, não pode falar dessa empresa, isso aqui é mentira, pá. Aí, cara, as pessoas não conseguem mais se comunicar para dar feedback para as empresas. Então fica, além de aí disso prevalecer as empresas ruins, que são amigas do governo, tal, e tem complô, oligopólio, pá. As empresas em si, elas começam a ter tipo feedback, como é que eu vou dizer, cara? É tipo um feedback falso das coisas, entendeu? Porque às vezes eles acham que a economia tá mil maravilhas, mil flores, mas as coisas não estão, cara. Aí os caras começam a investir no time errado, pegar entendeu? Não tem aquele feeling mais.
Então, tipo, o livre mercado ele começa a ir pro brejo, cara, entendeu? Então, tipo, é um sinal cabuloso, cara, pra gente, entendeu? Mas eu pessoalmente acredito que a capacidade da comunicação da internet e do livre mercado, cara, ele é muito mais veloz. Que nem eu falei, a briga do gigante e do Bruce Lee. O Estado ele se movimenta muito devagar. E o nosso país é muito grande, entendeu? Então, por mais que ele tenha que se ele venha tentar te acertar, e se te acertar, ele te rebenta, mas a agilidade do indivíduo ser menor, ele consegue fazer mais movimentos mais, como assim, cirúrgicos, né? Entendeu? Então vai meio que por essa linha. Então, a questão é que não é de hoje que interessa as pessoas que agem de forma escusa, como eu disse, seja instituição pública, privada. E a questão das pessoas tem acabado de ser a própria imprensa. Então, empresas e governos, como eu disse, deixaram de ser muralhas e viraram grandes vidraças. Então, isso não agrada projetos de poderes totalitários ou empresas mancomunadas em oligopólios de economia mista, às vezes, como eu disse, por exemplo, blindado por agências reguladoras, criadoras de reservas de mercado através de normas ou grandes impostos, por exemplo. Então, falando aqui, pessoal, retornando em meados do início da década passada, lembram que eu citei então no começo do vídeo o caso do Dave Carroll da banda Sons of Maxwell e o violão quebrado lá na United Airlines? Então, pessoal, aquele caso de rede social, naquela época, ele inspirou algumas pessoas a fazerem a mesma coisa. Outro grande poder das redes sociais através da velocidade é criar incentivos e correntes. Poder de se organizar, etc. Então existiu na década passada também, acho que foi um dos primeiros canais foi onde eu descobri o que era anarcocapitalismo. Apesar de não ser anarcocapitalista, eu sou um pouco menos assim, crente a respeito da fé na humanidade ser capaz de viver um estado de anarcocapitalismo, porque com QI em temperatura ambiente é impossível. Mas enfim, é naquela época que o David Carroll fez aquela parada do United Break Guitars lá, que foi aquela música, ele derrubou 10% das ações da United Airlines, que, gente, ele derrubou isso em valores, foram 180 milhões de dólares de prejuízo no valor de mercado para a empresa naquela época. Então, algumas pessoas que eram mais antenadas ali no Brasil naquela época viu aquilo do lá, cara. Então teve até um canalzinho, cara, na época, chamado Canal do Otário, cara, que era um cara que começou a se indignar e postar um monte de bosta, cara, expondo coisas do governo, expondo empresa privada. Cara, isso daí na época até teve um efeito, cara. Porque antigamente, por exemplo, as empresas de internet banda larga e as 4G, 3G na época, elas tinham franquia de dados muito lixo, cara. Por exemplo, você tinha internet, colocou aí banda larga na tua casa, né, fibra. Tipo assim, tem a velocidade aí. Só que tipo assim, se tu batesse o consumo de 80 GB, cara, sua conexão caía lá para 1 mega, 500 kbps de velocidade, assim, cara. Então, tipo, tinha uns planos totalmente extorsivos, entendeu? Então esse tal desse canal aí, na época, né, ele começou a expor tudo de mais podre que acontecia na empresa pública, privada. Então isso daí chegou até a afetar algumas empresas, escancarando seus péssimos serviços, comparando com pares internacionais e nacionais. Que na época foi uma das sementes que com certeza, né, tiveram influências desde aquela época, antes do impeachment da Dilma, em relação à saturação do brasileiro, na época em relação ao governo da Dilma Rousseff. E é exatamente isso, por isso da censura que tá tendo hoje, entendeu? Então a gente começa a ter que observar que dependendo do que acontecer, né, desse mês pra frente, por causa do que o Elon Musk fez, a gente pode ter um impacto, tipo assim, econômico significativo, cara. Isso daí até para que a gente que tá tentando ter um futuro melhor com investimentos, a gente tem que começar a abrir os olhos, cara. Aquele cara que tá muito otimista com um investimento, gastando dinheiro que não pode, não tem reserva, etc., investe em coisa arriscada. Essa aqui é a época que às vezes o cara que tá muito empolgadão, ó, o cara toma no meio do rabo, tá ligado? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês um exemplo aqui do canal do Otário da época, pra vocês verem como é que era. Oi, eu sou o Otário, tudo bem? Adivinha? Agora eu sou o Net e tenho uma internet banda larga ultra veloz por menos de R$30 mensais. O mundo dos nets. Chupa, claro.
De acordo com a NET, por menos de R$ 29,80 por mês, eu teria acesso à internet a uma velocidade de 10 megabits por segundo. Oh, que legal! Tipo NET? Tipo, não sei nem por onde começar. Nas propagandas não fica muito claro. Mas existe uma franquia mensal de 80 GB, que, teoricamente, pode ser atingida em menos de 18 horas a uma velocidade de 10 megabits por segundo. E quando isso acontece, a velocidade cai a valores inferiores a 512 kilobits por segundo. Mas será que eu estou sendo muito implicante? Afinal, atualmente são poucas as pessoas que realmente superam esses valores. E essas informações estão um pouco mais explícitas no site deles. Mas o que dizer da velocidade anunciada de 10 megabits por segundo? Essa é a velocidade máxima que você poderá ter, se tiver muita sorte, porque de acordo com o contrato do Net Virtua, ele segue os padrões e limites estabelecidos pela Anatel, que determina atualmente uma garantia de apenas 20% da velocidade contratada, ou seja, 2 megabits por segundo, ou 250 kilobytes por segundo. É como se você comprasse 1 kg de carne, recebesse apenas 200 gramas e não pudesse reclamar. Já ouviu falar em Traffic Shaping? Trata-se da redução intencional da velocidade da sua conexão quando é detectado algum programa que consuma grande quantidade de banda, como BitTorrent, Skype, jogos e rádios online ou até mesmo vídeo no YouTube. E adivinha quais são as empresas que mais praticam Traffic Shaping no Brasil? NET e Embratel. Quer mudar essa realidade? Então boicote empresas como essa. O boicote é mais eficiente que qualquer órgão regulador, decisão política ou judicial. Bom, senhores, bem nessa época, como eu disse, começaram aqui no país a surgir os movimentos maiores de ligação populares, né? Surge até aquele grupo hoje traíra como o MBL, etc. O Brasil começou nessa época, em 2013, a experimentar a capacidade de se organizar e usufruir da capacidade de informação. Comunicação descentralizada, né? Também não só nessa época aí, começou até propriamente os vídeos do Daniel Fraga, que se propagaram, né? Um certo sucesso na época. Principalmente quando ele começou a ser combatido pela polícia na própria casa dele, né? Quem não lembra daquele vídeo lá dele esculachando os policiais no portão da casa dele? Então, essa capacidade de informação, comunicação descentralizada, não à toa causou a organização para a queda de Dilma Rousseff, né? Devido às consequências que eles governam economicamente catastrófico, né? Não à toa também um deputado praticamente desconhecido em cenário nacional até 2014, como foi a própria ascensão do Bolsonaro, se deve a um movimento da indignação das redes sociais, que foi advindo a nossa população, começando a utilizar as redes sociais como um local de incitação em questão de resolução das suas revoltas, das indignações, né? Porém, da mesma forma como o povo ascendeu, o Estado desesperadamente criou os seus meios de estupidificar a população. Eu, quando eu falo Estado, eu falo globalmente, não só em Brasólia, né? Então a gente teve aí TikTok, Kawaii, a abdução de influencers como o Nelipe Feto, né? Que agora no Twitter Files 2, a exposição de documentações do Twitter pela equipe do Elon Musk, né? Foi exposto como suposto censurador oficial e amigável aos partidos contra a liberdade individual ao lado dos progressistas. Hoje já não podemos mais falar das caixas mágicas usadas nas eleições, como poderíamos questionar tão bem como antigamente, mas que eu vou apenas comentar um detalhe sobre elas aqui, como dizem que as mesmas são seguras e muitos já realizaram teste nas mesmas. Porém, eu vou dar uma dica, né, para os próximos testadores das caixas mágicas. Uma coisa que eu vou comentar com vocês é: vocês já ouviram falar da conexão de internet via Powerline? Ou, para quem não sabe, na mesma fiação da rede elétrica que passa dos postes dos fios elétricos da sua casa, existem como compartilhar sim internet e transmitir sinal de velocidade de internet satisfatória. Porém, né, a rede elétrica tem interferências. Porém, para transmissões como, por exemplo, compartilhar comandos simples de algorítmicos, facilmente, mesmo com interferência, é passível de você conseguir comunicar 1 mega de velocidade ou até mesmo 500 kbps. É plenamente possível em até mesmo uma rede elétrica bem precária. Para o consumidor comum, existem aparelhos como esse daqui, ó, que está aparecendo, que eu colocando na tela para vocês. Esse daqui você pode estar usando na sua casa. Você pode ligar o modem teu no aparelho de Powerline,
a internet, você joga através desse aparelho a internet dentro da fiação elétrica. E em qualquer tomada que você conectar o segundo aparelho, você consegue conectar um cabo de rede para conectar um computador ou simplesmente espalhar o Wi-Fi na tua casa. Mas eu te pergunto, ninguém pode abrir as caixas mágicas e acessar o código-fonte. Se ninguém conferir a caixa mágica através do código-fonte ou usando computadores, porque sei lá, não permitem aqueles testes, né? Eles não permitem testes com eletrônicos conectados nas caixas mágicas. Mas caso você plugue a mesma, por exemplo, se você plugasse a mesma em um computador, pudesse averiguar a raiz da distro do sistema operacional, como poderíamos saber se tem ou não aquilo a capacidade de se comunicar através da powerline na rede elétrica, utilizando a internet via rede elétrica? Pois elas funcionam conectar energia elétrica, certo? Possuem até baterias de emergência, né? Vamos dizer, esqueci o nome. Se cai a energia, ela ativa a bateria como se fosse um no-break online, né? Mas majoritariamente funciona na tomada. Será que alguém já pensou em monitorar a rede elétrica no período eleitoral para verificar se existe algum tráfego de internet powerline? Fica aí uma dúvida, né, para os testadores de caixas mágicas desse ano aí, caso forem investigar, né? Afinal, é permitido, né, fazer a verificação da transparência disso daí. Investigar as conexões possíveis via powerline, conexão de internet powerline. O fato de comentar tudo isso, pessoal, se advém de um dos principais motivos de censura e ataque às pessoas, né? E as dúvidas delas, como a minha, por exemplo, a respeito de verificações como esta. A partir do momento que não temos liberdade de perguntar, questionar, etc., estamos sob censura toda a capacidade de comunicação e evolução que obtivemos com comunicação na internet capada já chamou atenção lá fora, e o governo não vai provavelmente aguentar essa briga com Elon Musk, por exemplo, por muito tempo. Afinal, Starlink, né, ela está no país basicamente essencial, nos estados mais remotos, então onde o estado não conseguiu desenvolver principalmente a integração da rede de dados, fora os outros detalhes que a jurisdição do cara é em outro país, velho. Se censurarem mais as pessoas ou tirarem o Twitter do ar, após a exposição da ditadura do nosso país para o mundo inteiro, as sanções econômicas viram a galope. Então, senhores, devemos esperar uma piora significativa antes de alguma coisa comece a melhorar de fato no macro. Então, acredito em sanções sim ao nosso comércio. Caso, principalmente se o Trump foi eleito nessas eleições agora, nesse ano, serão ainda piores. E acredito que somente, infelizmente, o povo se fudendo um pouco, talvez ainda pensar em acordar pra vida. Mesmo com essa inflação do cacete aí, cara, a maior parte da população não tá enxergando o que tá acontecendo. Entendeu? Então, tá um pouco complicado de ter pra onde tentar escapulir disso daí, né? Não sei se vocês souberam também do corte de orçamento da Polícia Federal, que foi anunciado essa semana. Os caras até anunciaram que terão problemas a partir desse mês para os próximos para emitir até passaporte, cara. Então quem não tem passaporte já não tem mais garantia nenhuma de que vai conseguir tirar, caso tenha condição até de sair daqui, cara. Então, como disse, né, vai piorar um tanto ainda antes que melhore. Talvez teremos uma crise tipo a estilo da Dilma II, que irá começar a piorar a partir da saída de Campos Neto do Banco Central, né? Iremos tentar ver o governo fazendo aquele famoso voo de galinha econômico, com interferência estatal, baixando os juros na caneta, né? Distribuindo crédito a rodo de graça pro povo mais besta, mais otário, né? Que não entende que distribuição de dinheiro sem riqueza causa aumento dos preços por falta de produtos, né? Então a gente deve se deparar com uma inflação pior que essa de agora, né? E voltar a fazer... Eu mesmo devo voltar a fazer compras grandes de longos períodos, né? Criar uma reserva de alimentos e, tipo, estilo dispensa, né? Em casa. Pessoal, sanção econômica é tipo... Não é só isso, né? Tipo, empresas sair do país, etc. Tudo isso daí é a versão desse governo mais intensa de avanço e causa estatal. Talvez se outro espectro político tivesse no poder, né? Como os caras que falam, a gente devia ter voltado de campanha pro outro lado. Não faria diferença, cara. Pois o poder judiciário, ele tá lá e tá esmagando, ele esteve esmagando outro espectro da mesma maneira. Então o Teatro das Tesouras, cara, os caras realmente, eles tem gente que até hoje não percebeu isso daí, cara. Mesmo com eu vendo pessoas, tipo, que nem Geraldo Alckmin, cara, agora defendendo o Lula, cara. Os dois se matavam 15 anos atrás, cara, no soco se pudesse. Então é tudo uma farsa, cara. E outra coisa, o DEX tá avançando da mesma maneira a moeda digital do Banco Central, cara. Então se baseia a crise que podemos ter aí, já pensou em estado inchado, político corrupto
entidades e instituições corrompidas, poucas das chances que temos é nos agarrar em propriedades privadas, como por exemplo imóveis, ou como eu gosto de fazer ações defensivas, que nem energia, saneamento, principalmente seguradoras, e no caso seguradora não tem nenhuma ação ainda, né, investida, e reservas de valor, né, nem que seja Bitcoin, que é mais fácil de comprar, joias, metais preciosos. Eu não tenho e nem teria ações de bancos na bolsa, eu não investiria em bancos, respondendo até uma pergunta que já fizeram no canal, pois o risco de grandes crises institucionais são as corridas bancárias, que muitos geralmente nunca colocam na conta isso quando vão investir em bancos. Ações de bancos só são viáveis para movimentos de médio prazo, na minha opinião, em cenários de hiperinflação. Porque na hiperinflação, as únicas instituições que enriquecem geralmente são negócios bancários. Porque eles fazem uma coisa chamada swap de títulos. Por exemplo, você vai lá e o governo está numa hiperinflação. Aí o governo vai lá e congela os preços, né? E congela a taxa de juros. Aí o governo vai lá e começa a vender títulos a pré-fixado, por exemplo, a 6%. Aí o banco vai lá e top desses títulos aí para fazer swap. Por exemplo, antes do governo congelar preço e baixar os juros na caneta, vai estar rolando, por exemplo, títulos de 35% de taxa de juros. Aí o governo vai lá na hiperinflação e tenta congelar o preço, como já fez, por exemplo, na época do Sarney, etc. Aí o que acontece? O banco tá lá cheio de títulos a 36% ao ano lá. Ele vai lá e vende esse título, faz um trade de título do Tesouro Direto, por exemplo. Então, nesses cenários de hiperinflação, acontece muito lucro de banco e ficam se beneficiando das canetadas do Banco Central, entendeu? Então, é o único cenário que eu pegaria e investiria em bancos, por exemplo. Porque, tirando qualquer outro tipo de crise institucional, os bancos são as principais alvos de fragilidade. Principalmente quando a moeda está sendo destruída e tá numa, tipo assim, tá um caos, tá ligado? Que as pessoas vão querer sacar o dinheiro, etc. Os sistemas começam a ficar defasados. Mas em setores defensivos, como empresas de energia e saneamento, as empresas dependem de respeitar os contratos de redução de preço para quem mantém a execução dos serviços essenciais tendo lucro, senão as empresas eles vão abandonar o trabalho. As empresas vão abandonar as concessões. Então, como gerar energia, por exemplo, fornecer água? Se o Estado quebrar esse contrato dessas empresas, mesmo na ditadura, esses serviços param e o Estado não tem capacidade de gerenciar tudo de forma estatal com eficiência mínima. Olha, por exemplo, o caos que é nas telecomunicações, países como Cuba e Coreia do Norte, por exemplo, e no mesmo setor desses países a energia elétrica. Também na instabilidade da energia elétrica, é complicado, cara. Sem energia elétrica, os próprios caras que estão tentando controlar o país vão ficar com problemas de monitorar as pessoas, já que é o que eles mais gostam de fazer. Então esses tipos de setores, somente ditadores muito estúpidos iriam canibalizar, né, esses tipos de instituições e empresas. Então, seguradoras também são empresas que lucram na crise e nos tempos de bonança também, como eu já expliquei isso até recentemente nos vídeos explicando lá em como escolher ações, né? Então o ideal é não sair da estratégia que eu já tenho e prego aqui, explico pro pessoal que segue o canal aqui, né? Setores e serviços essenciais da sociedade são as melhores formas de defesa de patrimônio, ao lado também do Bitcoin recentemente, mas não porque tá subindo nessa especulação fudido por causa do halving, é justamente porque ele ainda tá mantendo o seu único valor, que é a sua inconfiscabilidade e capacidade de, como é que eu vou dizer, a palavra que usa agora, né? Tipo, não tem como duplicar o Bitcoin, né? Então ele é inconfiscável e tem a fungibilidade, né? Essa questão aí. Agora, uma coisa controversa que eu vou dizer sobre investimentos, sobre dividendos, etc. Caso realmente viemos a piorar a situação drasticamente, além de mover a maior parte de aportes e investimentos para empresas, para setores essenciais, coisa que eu já ando fazendo já, porque infelizmente o país ainda não está instável, é muito provável não ficar. Eu geralmente começo a olhar nesses casos ainda mais para empresas de economias mistas, né, que tem o Estado, ou seja, empresas que tem um sócio, o Estado. Pois empresas estatais, o governo vai sempre inventar um jeito de imprimir dinheiro, injetar dinheiro na empresa para elas não quebrarem. É aquele famoso argumento do too big to fail.
Então, estatal realmente dificilmente quebra, cara. A Dilma não conseguiu, a Petrobras não quebrou. A Eletrobras, quando a Dilma fez aquela canetada para segurar o preço da energia, que é a mesma coisa que o Lula tá querendo fazer esse ano, essas empresas não quebraram, cara, porque o governo simplesmente imprimiu dinheiro e injetou nas empresas, cara. Então, e outras empresas, por exemplo, BB Seguridade, que é a parte de seguradora do Banco do Brasil, empresas de estatais mistas estaduais, como por exemplo Sanepar, Semig, por exemplo, indústrias também de alimentos, como o agro, né? Eles também conseguem segurar até mesmo hiperinflação, cara, porque até em momentos de hiperinflação em crise, a única e a primeira coisa que as pessoas vão comprar vai ser comida. Então a comida sempre vai ser uma commodity que vai estar em alta, até mesmo nesses momentos terríveis. Então, você deu a perceber, cara, por exemplo, assim, quem tinha um pouquinho de olho para olhar para trás com a lupa, as pessoas que estavam passando naquela época da pandemia lá, cara, as empresas que mais lucraram foram as empresas alimentícias, cara, e o agro vai de tabela nessa, porque ele é o fornecedor primário de alimentos, né? Então, por exemplo, lá teve uma empresa que segurou bastante lá a inflação na época, foi a SLC Agrícola, né? Por exemplo, que é uma ação SLCE3, se eu não me engano, o ticker, né? Então, essas empresas estatais acabam ficando ainda mais no radar, né? E empresas, por exemplo, de comércio varejista, tipo Casas Bahia, essas coisas, eu já nem olho. Aí piorou, né? Indústrias, empresas de tecnologia acabam tornando-se verdadeiras bombas relógios sobre o olhar de investimentos, economia e mercado de trabalho, né? Eu não entraria em desespero ou euforia com esse caso do Elon Musk ou com o país. Como já mostrei aqui no canal, até mesmo em governos militares, era Collor, Sarney, Dilma, o livre mercado sobreviveu a cagadas econômicas. Tendência com o exemplo do Elon Musk é o próprio mercado estancar essa ditadura, pois os políticos sabem que a economia sob sanção, desemprego, insegurança jurídica, a moeda será destruída rapidamente. Se não houver produção de riqueza, se imprimir dinheiro, o país vai quebrar e nosso dinheiro valerá quase nada. Como estamos já identificados como ditadura internacionalmente, países podem vir a se recusar a receber políticos daqui e lá fora e condenar o governo, como condenou Maduro na Venezuela, a colocarem o pé para fora. Vai se tornar tipo uma atividade muito mais difícil, fora a chacota, né? O sistema tenderá a sacrificar, provavelmente nesse caso do Elon, né, a mão para salvar o corpo, né? Porém, o que mais me incomoda nisso tudo ainda é ver cidadãos defendendo censura, cara, sem saber que isso levará a fechamento de mercado como consequência, o isolamento do país. A gente tem um risco sério aí, cara, de a gente voltar a viver como éramos nos anos 80, cara, ter um mercado fechado. As redes sociais são importantes e a capacidade de se indignar é importante também, de não se perder. É nesse governo que vocês querem crer que vai aposentar daqui 50, 35 anos e vai dar tudo certo? Você precisa pelo menos investir, se proteger com algo, né, cara? Crescer na medida que for o seu patrimônio. A hora que isso aqui afundar de forma sem chances, transferir isso aqui para cripto no momento de emergência e sumir por aí, se possível, vai ser o plano A, tá ligado? Mas enquanto não tiver uma falência completa do país, cara, é que eu já falei em vídeos anteriores, cara, nem na Venezuela, cara, até na Venezuela, o cara que tá, por exemplo, um cara que tá lá se segurando, por exemplo, investindo no mercado de lá, nas ações, o cara não tá sofrendo com a inflação. Eu já mostrei isso aí, tem até um corte aqui no canal falando das ações da Venezuela que eu usei de exemplo. Então, lembrando e finalizando, sem liberdade de poder, né, se expressar, não podemos boicotar e regular o mercado com informação, né, na propriedade privada, em produtos, comércio e, por último, livrar-se do Estado. A liberdade de se expressar é a liberdade de poder evoluir, de aprender a pensar, cara, de confrontar todas as ideias e tirar uma conclusão de prática de todos os exemplos, confrontar, debater. Sem a liberdade de a gente poder se expressar, pessoal, a gente perde até mesmo a ciência. E a gente vai acabar tendo que viver somente de cientificismo permitido pelo Estado, cara. Entendeu? É o que o Estado disser e permitir que seja descoberto ou falado da ciência. Estaremos incapacitados de avaliar o que é verdade. Entendeu? E, enfim, cara, é um Estado, assim, para se ficar bem ligado. E para finalizar esse assunto, quero deixar um videozinho simples aqui
do Milton Friedman para vocês sobre uma coisa muito importante que tem a ver com a liberdade de expressão, né? E tem a ver com a liberdade de escolha. The principles I've listed are not empty, as can be seen by just listing some of the present governmental activities that cannot be justified in terms of these principles, even on a very broad and very generous interpretation of neighborhood effects and irresponsible individuals. Let me just give you a small list. For example, on these principles, there is absolutely no way in which you can justify the imposition of safety requirements on autos and motorcycles to protect the drivers of those vehicles. You can justify safety requirements to protect third parties, to protect pedestrians, to protect others, because in that case, you do have an effective third-party effect. But how can you justify safety requirements which are intended to protect the driver himself? If you think of John Stuart Mill's statement that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others, his own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant. Indeed, I must say, I have long regarded the law various states have requiring motorcyclists to wear helmets as a kind of a litmus test of whether a person really believes in freedom or doesn't believe in freedom. If I am riding a motorcycle, I may be a fool and stupid not to wear a helmet to protect myself, but it's my life. What right does a state have to tell me that I must wear a helmet in order for my own good? Is not the right to commit suicide a basic human right? It's not one we would like to see exercised. Well, for some we would. But in general, it's not one we'd like to see exercised, and in general, we would certainly try to do our best to persuade any friend of ours not to exercise it. But when you come down to the ultimate point, how can we justify saying it is illegal to commit suicide on John Stuart Mill's grounds? I warn you that you must beware of the answer which you will be given, as I have been given when I have tried this on various times. And it's in a way a correct answer. It shows how wrong breeds wrong. Because the answer I have been given is that, well, now after all, you do have to require the helmet on a motorcyclist. Because when a motorcyclist spills himself on the road and spreads himself over the highway, he isn't really only hurting himself. A government ambulance will come to take him to a government hospital. He will be buried with a government subsidy, and his wife and children, if there are any, will thereafter be entitled to government welfare payments. And therefore, when the motorcyclist spreads himself over the road, he really is harming the rest of society and not merely himself. Well, you think about that proposition for a while and you can see what it leads to. What it says is that each of us is the property of the U.S. government, and that we each of us bear on our back a sign, property of the U.S. government, do not fold, mutilate, or spindle. Comentário dos vídeos não representa compactuação ou opinião do produtor. Os comentários de mercado não são recomendações de investimento. Acesse Central de Conteúdos, link na descrição.